motivo, não? Não sabemos. Beleza. Então tá, gente. Então, boa noite. Vamos, então, começar a nossa disciplina de elementos de máquinas e resistência dos materiais, né? Então, a gente viu aí na semana passada, a gente fez lá uma revisão do dimensionamento de rolamentos, foi passado também um exercício como atividade assíncrona para vocês estarem resolvendo e estarem enviando lá no Moodle. Eu vi como o pessoal enviou. Quem ainda não enviou tem a oportunidade lá, se quiser enviar. Eu ainda não fiz a correção, devo fazer provavelmente amanhã, e aí contabilizar isso como nota, como falta ou não, né? E na aula dessa semana a gente vai discutir um pouco mais sobre equilíbrios de corpos rígidos. Então a gente chegou até aqui vendo nossos exercícios de estática e a gente estava vendo cargas pontuais sendo aplicadas. Então os nossos exercícios lá eram um vetor que estava inclinado, tinha que fazer a decomposição dos vetores em x e y. A gente viu também algumas coisas lá como aquele gancho, onde a gente tinha que fazer, achar qual que era a força resultante, qual que era, né, para onde estava inclinada essa força resultante. Mas agora a gente vai falar um pouco mais a fundo sobre, de fato, o equilíbrio dos corpos rígidos. Então, professor, o que é equilíbrio de corpos rígidos? O que isso significa? Então vamos por partes, vamos entender o que significa esse conjunto de palavras. Então, o que significa o equilíbrio de fato, o que são os corpos rígidos, para daí a gente começar a entrar um pouco mais a fundo e chegar lá para resolver nossos exercícios e ver como que esse conceito é aplicado no nosso contexto do nosso curso, né? Como que isso é um grande conceito, né, o equilíbrio de corpos rígidos, que tem uma grande aplicação, tanto na engenharia mecânica quanto na engenharia civil também. Muito mais na engenharia civil até. Mas o básico e os conceitos fundamentais servem para todas as áreas de conhecimento, mecânica, eletromecânica, elétrica, civil, assim por diante. Então, vamos lá. Então, definição primeiro da palavra equilíbrio. O que significa equilíbrio? Então, quando a gente está trazendo para o nosso contexto, né, a condição de um sistema em que as forças que sobre ele atuam se compensam ou se anulam mutuamente. Então, também outra definição é uma posição estável de um corpo, sem oscilações ou desvios. Então, quando eu estou dizendo que meu corpo está em equilíbrio, eu estou dizendo que ele está parado, ele não está se mexendo, não tem nada acontecendo nele, ele está ali estático, né? Tanto que, como eu falei, né, isso é uma parte do estudo dessa área de conhecimento chamada estática. Então, aqui eu trouxe por um exemplo só. Então, tem muitos exemplos quando se fala de equilíbrio desse tipo de figura aqui, inclusive no Google, né? Então, se vocês olharem aqui, eu tenho um conjunto de pedras. Então, tem uma pedra aqui embaixo, tem uma outra pedra aqui em cima, e essas duas pedras da esquerda e da direita estão fazendo força sobre essa pedra de baixo. E esse meu sistema aqui, ele não está nem girando para a esquerda, nem girando para a direita. Então, ele está completamente parado aqui. Então, isso é uma definição de equilíbrio. Esse corpo está em equilíbrio, esse conjunto de pedras aí está em equilíbrio. E aqui tem um outro exemplo. Então, é claro que isso daqui está em equilíbrio por um instante de tempo muito curto, né? Então, se a gente pensar lá, se a gente colocar que quer que seja isso aqui, uma madeira sobre um objeto aqui, e as pessoas subirem em cima, isso aqui vai tender a se mexer, mas no momento que a foto foi tirada, lá por um instante pequeno, lá um segundo pequeno, estava em equilíbrio, estava parado. Então, essa é a definição da palavra equilíbrio. E a definição da palavra corpo rígido. Então, a gente falou que a gente vai ver equilíbrio dos corpos rígidos. Então, o que é um corpo rígido? Mecânica clássica, um corpo rígido é um objeto que ele é idealizado, em que a distância entre dois pontos, quaisquer que o compõem, é invariável sobre a ação de forças externas. Como assim? Ou seja, um corpo ele é indeformável sobre a ação de qualquer força a ele aplicada. Professor, na prática, de verdade, é assim que funciona? Não. Mas a gente consegue aproximar muito bem os cálculos dessa forma. Funcionam os cálculos que a gente faz fazendo esse tipo de aproximação. Então, eu consigo assumir que o meu corpo que eu estou estudando ele é indeformável
eu consigo fazer os cálculos, chegar nos resultados, construir isso que eu estou projetando e vai funcionar. Então, é por isso que a gente assume que o corpo rígido é um corpo no qual a aplicação de forças externas não vai fazer com que esse corpo se deforme. Então, aqui tem um exemplo, mais uma vez, de uma gangorra. Então, se eu pegar lá uma chapa de aço, um aço bastante duro, eu colocar pesos nos dois lados, e isso estiver sobre um pivô, essa minha chapa de aço ela não vai se curvar. Eu não vou ter esse curvamento dessa chapa. Eu estou assumindo que ela é completamente indeformável. Então, ela é completamente rígida. Ela não tem nenhuma deformação plástica, nenhuma deformação elástica, como a gente vai ver na segunda parte dessa nossa disciplina. E aqui tem um outro exemplo já trazendo para os tipos de exercícios que a gente, de fato, vai trabalhar nessa disciplina aqui. Então, quando a gente está falando lá de equilíbrio de corpos rígidos, a gente está assumindo uma viga, como esse exemplo aqui, como sendo o corpo rígido, né? Então, eu tenho uma viga, ela está engastada aqui numa parede, então essa viga ela está entrando aqui nessa parte interna da parede, e eu tenho lá uma força agindo aqui nessa parte superior, a outra força aqui. E eu vou querer calcular quais são as reações no meu ponto em que essa viga está sendo suportada. Então, aqui eu vou ter uma reação, por exemplo, o meu AX para cima, e eu vou ter uma ação aqui do meu AY para o meu lado direito. Além disso, essa viga aqui ela vai estar sofrendo um determinado momento aqui. Então, eu tenho o meu momento A aqui, porque essa minha força de 5 kN está fazendo a tendência do que essa viga gire para o sentido horário, né? Então, a viga está engastada numa parede e essa parede está fazendo com que essa viga não rotaciona. Então, ela está estática, ou seja, o carregamento foi aplicado na viga e a viga não está se mexendo, e a viga é completamente indeformável. A gente está assumindo isso como corpo rígido. Então, o carregamento, não importa o tamanho do carregamento que eu tenha nessa viga, ele não vai deformar essa viga. E aí eu estou interessado, para eu fazer o projeto de dimensionamento desse tipo de sistema, em calcular quais são as reações. Então, nessa parte da disciplina, a gente vai estar querendo achar esse tipo de reação aqui, esse tipo de incógnita aqui. Existe uma forma que se faz esses cálculos, e é exatamente o que a gente vai ver na aula de hoje. Pessoal, alguém tem alguma dúvida até aqui? Alguém não entendeu alguma coisa? Tá claro qual é o conceito de equilíbrio, qual é o conceito de corpo rígido? Gente, se alguém não entendeu, pode se manifestar, hein? Bom, tá todo mundo quietinho aí, eu vou assumir que todo mundo entendeu esses conceitos. Então, quais são as condições para que de equilíbrio, né, desse corpo rígido? Então, quais são as condições que o meu sistema precisa ter para que ele de fato esteja em equilíbrio? O corpo não pode se mover, como a gente viu. 2, o corpo não pode girar. Claro que aqui mover poderia abranger essa palavra girar, né? Mas enfim, o corpo não pode nem subir, nem descer, nem para a esquerda, nem para a direita, e nem rotacionar sobre nenhum ponto. E o que isso quer dizer na prática? A somatória das minhas forças resultantes é igual a zero. Somatória dos meus momentos resultantes é igual a zero. Então, quando eu estou falando das minhas forças resultantes, somatória das forças em x é igual a zero. Somatória das forças em y é igual a zero. Ou seja, quando eu somar todas as forças, eu tenho que ter um resultado de zero. Então, se eu somar lá a minha reação com a minha carga que está sendo aplicada na parte de cima, tem que dar zero. Porque se não desse zero, o corpo ia estar se movendo. Então, a minha somatória das forças entre os meus momentos tem que ser zero. Quando eu somo tudo, é obrigado a dar zero. Se não der zero, tem alguma coisa de errado, tem alguma coisa que está se movendo. Porque, lembrem, né? Para eu ter um corpo que não se move, a somatória das forças sobre ele é zero. Né? Ou ele não está se movendo, ou ele está se movendo em movimento retilíneo uniforme. Né? Então, a velocidade dele não varia. Enfim, uma discussão mais para frente, para a dinâmica, tal, não cabe a nós aqui. Importante a nós aqui entender isso. Somatória das forças é zero, somatória dos momentos é zero. É a partir daí que a gente vai resolver.
Então, não existe uma equação pronta para resolver os exercícios. A gente vai construir todas as equações de acordo com os exercícios. Então, varia de exercício para exercício. Então, aqui algumas aplicações, quando a gente está falando desse tipo de conceito, né? Então, eu tenho, por exemplo, aqui um sistema de guincho que está levantando algum tipo de carga. Eu posso modelar isso, fazer um desenho, fazer um sistema de triângulos e calcular quais são as reações. Então, se eu tenho lá uma carga lá que está aqui, peso, né? Esse peso vai tender a girar esse guindaste aqui para frente e vai ter reações aqui no solo que vão fazer com que esse guindaste não gire para frente, não caia para frente. Vai ter contrapesos aqui que são instalados nesse tipo de equipamento para fazer com que ele fique estático, ele fique parado. É claro que eu vou girar ele, vou movimentar a minha carga, mas o meu guindaste lá, a minha base, está presa no chão, ele está fixa no chão. Se vier a se mexer, vai dar algum acidente, né? Como existem diversos vídeos, inclusive na internet, em guindastes desse tipo sofrendo acidentes, carregando barco, enfim, carregando coisas pesadas. E quando dá acidente, quer dizer que a somatória das forças e dos momentos agindo sobre aquele objeto não é zero. Se não é zero, ele vai se movimentar. Se ele vai se movimentar, vai dar um acidente. Então, é super importante esse tipo de aplicação e se deu um acidente lá, alguém fez algum cálculo errado, alguém não levou em consideração algum fator, alguma coisa foi feito, né? O sistema estava carregando uma carga maior do que ele foi projetado, as reações ali no solo não foram feitas da forma correta, pode não ter sido feito um estudo correto do solo aqui, então o caminhão vem a afundar dentro desse solo, então por isso a importância de colocar sapatas aqui para estar distribuindo essa carga no solo. Então existe uma infinidade de condições que devem ser analisadas e são importantes para manusear esse tipo de carga, e a gente pode fazer esse tipo de cálculo aqui, a gente vai aprender a fazer esse tipo de cálculo nessa aula. A gente não vai especificamente calcular lá um guindaste, mas os cálculos são todos muito similares. Então aqui tem um outro exemplo, que é uma aplicação lá da estática mesmo, na base do conceito do que é estática. Então essa aqui é a ponte aqui de Florianópolis, a ponte Hercílio Luz. Ela é uma ponte toda em aço, tal, foi reinaugurada recentemente. Então ela é uma ponte em qual eu posso estar modelando com as treliças, a gente chama, né, dentro dessa ponte, a partir de diagramas de corpo livre, posso estar calculando quais são os carregamentos que esse tipo de estrutura está sofrendo, e eu consigo fazer o dimensionamento desse tipo de estrutura. É claro que quando a gente pensa numa ponte desse tipo, eu tive a oportunidade de ir lá na inauguração, foi antes da pandemia até, e a ponte estava se movendo por conta do vento e por conta da quantidade de pessoas caminhando em cima da ponte. Ela estava se movendo significativamente, bastante. Eu até filmei e tal, porque para mim foi muito interessante. Mas essa análise de movimento é uma análise dinâmica, então é uma outra análise no qual a gente não vai fazer aqui. A gente está interessado lá na ponte parada, num dia sem vento, carregamento estático, então não é um carro que passa em cima, é um carro como se o carro tivesse parado em cima da ponte, e aí a gente consegue fazer as análises estáticas desse tipo de sistema, que é uma ponte nesse caso. E a gente pode também utilizar a estática para fazer alguns cálculos lá quando a gente está levantando alguma carga na academia. Então, se a gente levantar a carga e segurar uma carga, eu consigo calcular lá, vamos supor que eu tenho aqui uma anilha aqui, sei lá, de 10 quilogramas, eu consigo multiplicar pela aceleração da gravidade, consigo saber qual que é a força que está agindo aqui em newtons, consigo saber qual que é a força que está agindo no meu músculo. E isso aqui é importante, por exemplo, para fisioterapeuta, né? Então, quando um paciente chega lá com uma determinada queixa de, sei lá, algum problema de saúde que teve, então esse tipo de aplicação é feito na faculdade de fisioterapia para entender o que está acontecendo dentro do corpo da pessoa. Além disso, é importante também na parte cirúrgica, então, quando se desenvolve implantes, a pessoa quebra o osso, aí tem que parafusar o osso, etc. e tal. Enfim, existem diversas aplicações, então, do que a gente está vendo aqui, o equilíbrio dos corpos rígidos, né? Apesar de que está, claro que, de novo, né, como qualquer sistema, a gente tem que levar em conta quando a gente está movimentando esse sistema. Então, quando a gente está movimentando o braço.
Mas se a gente tirar lá um raio-x, a gente assume o braço como estático e a gente consegue fazer alguns determinados cálculos nesse braço, nesse sistema. Gente, tudo bem até aqui? Alguém tem alguma dúvida? Alguém não entendeu? Aquelas contas que você passou onde lá que a gente tinha que calcular as forças exercidas lá, somar x e y, não, x com x para ver, para dar total de zero, né? Aham. Que não se movia para nenhum lado, né? Na verdade. Se Isso. encaixa nisso aí. Total. Aquilo lá foi a introdução para a gente chegar até aqui. Então lá a gente viu os conceitos básicos, para agora a gente vê mais algumas coisas. E provavelmente a gente vai chegar até nos carregamentos distribuídos, tal, talvez na próxima aula, vamos ver como é que vai ser o encaminhado da disciplina. Mas tudo que a gente viu lá, a gente vai utilizar exatamente aqui, a mesma coisa. E tendo em vista que vocês foram bem na prova, então a maior parte do pessoal aqui foi muito bem na prova, né? Tiraram notas altas, tal. Acho que ninguém teve problemas. O pessoal que tinha ido um pouco pior refez a prova, eu acho, alguns, enfim, mas todo mundo foi muito bem. Então, fico muito feliz que vocês tenham entendido todos aqueles conceitos lá. A gente vai aplicar todos aqueles conceitos aqui. E como vocês foram muito bem na prova, e eu vi que todo mundo entendeu, então eu vou simplificar um pouco aqui. Então, vou cortar alguns caminhos. Não vou mais detalhar tanto como eu havia detalhado antes, porque é assunto vencido, já fizemos a prova, vamos para frente, vamos aprender mais, né? Então, quando a gente está falando de forças, então vamos pegar um exemplo aqui. É claro que eu peguei uma figura simples aqui. Então, vamos pensar que a gente tem essa viga e ela está... Aqui eu não tenho nem certeza se ela está engastada, mas me parece que ela está engastada nessa parede. Então, vamos assumir essa viga como essa viga está engastada na parede e vamos supor que a gente tenha... deixa eu verificar se esse primeiro... eu não vou entrar em detalhes, mas enfim, futuramente essa viga aqui vai ter algum tipo de carregamento aqui em cima dela. Ela vai servir como uma função estrutural, por exemplo, na construção de uma casa ou de alguma coisa nesse sentido. Beleza. Então, vamos construir essa composição ali nos desenhos. Então, vamos pegar aqui uma parede que está representada por essa parte cinza. Vamos engastar uma viga nela. Então, quando eu falo que eu estou engastando a viga, eu estou colocando a viga para dentro dessa parede aqui. Vamos lá dar um tamanho dessa viga. Então, a viga tem 6 metros de comprimento. Ali, a uma distância de 2 metros, tem uma carga nessa viga. Então, uma carga de 1.200 newtons. E eu quero calcular quais são as reações para que essa viga esteja engastada. Então, eu preciso saber quais são as forças que estão segurando essa viga para que ela não se mova, para que ela esteja em equilíbrio. E é isso que a gente vai aprender a calcular nessa parte da disciplina agora. Então, quando essa viga está colocada na parede, ela tem algumas forças que estão agindo nela, que estão segurando ela para que ela não rotacione, para que ela não caia. E a gente vai aprender agora como calcular. Então, se eu tenho uma força de 1.200 newtons para baixo, e se eu fizer a somatória das minhas forças em Y, tendo que ser igual a zero, eu vou ter que ter, vou chamar isso aqui de meu ponto A. Então, se eu tenho 1.200 newton para baixo, eu vou ter algum valor de força para cima. Todo mundo concorda isso? Eu vou ter um AY aqui. Uma reação para cima, segurando essa minha viga. Todo mundo entende isso, gente? Além de eu ter essa reação, segurando ela para cima, eu vou ter um momento nesse meu ponto A. Aquele F 1200 ali, essa força que está mostrando aí, ela está naquele ponto ali no meio ou é total? Não, ela está naquele ponto. É uma força pontual. A gente ainda não está vendo força distribuída. Tá. Mais para frente, se der tempo, a gente vai ver, por exemplo, uma viga aqui, e aí eu tenho uma força distribuída aqui em cima, né? A gente faz esse tipo de desenho aqui quando a força é distribuída. Então, ela está distribuída em um determinado comprimento aqui da viga. Mas não é isso que a gente está vendo. A gente está vendo como se fosse uma força pontual. Então, pense nessa força como uma outra coisa que está ali em cima, mas ela está pontual ali. E, além disso, a gente considera que o peso da viga é desprezível. Porque, senão, a gente tem que colocar o peso da viga nos nossos cálculos.
E muitas vezes a gente faz isso porque a carga que está atuando na viga ela é tão maior que o peso, que colocar o peso no cálculo vai fazer uma diferença muito pouca. Não é sempre que é assim, muitas vezes a gente é obrigado a considerar o peso da viga, mas para facilitar os nossos exercícios aqui, a gente vai desconsiderar. Então, se essa carga, além de fazer um peso para baixo, ele também faz um momento, faz com que a minha viga tenda a rotacionar no sentido horário aqui. Então, vai aparecer também um momento aqui, que vai estar segurando essa viga. Então, o meu somatório dos meus momentos em relação ao ponto A também é zero. Então, vamos calcular qual que é a reação dessa viga aqui nesse ponto. Então, geralmente, a gente faz um diagrama de corpo livre, onde eu vou lá representar o meu ponto A, e aqui eu vou representar a força AY, que está para cima, e eu vou representar o meu momento. Professor, Oi, o Nelson aqui, ó. Professor, fala, Nelson. sem querer te atrapalhar você, eu tô saindo aqui da aula, eu tenho que ir em Japurá, aqui lá da minha cidade, que levar minha mãe lá na casa da minha tia lá, Uhum. mas não sei se eu vou levar foto ou presença. Eu tenho que sair agora. Coloca a presença ali no chat, não tem problema, Nelson. Depois assiste a aula, porque essa aula é importante, tá? Beleza, professor, amanhã eu assisto, amanhã é minha folga na usina, amanhã eu Tá. assisto, porque eu tenho que sair agora, professor. Uhum. Agora é 9h30, eu tenho que ir agora, beleza? Tá. Tranquilo, sem Desculpe aí, problemas. desculpa aí atrapalhar o senhor. Não, não faz mal. Beleza, então, gente. Então, continuando, eu fiz o diagrama de corpo livre. Então, essa reta aqui representa essa viga. Esse ponto A aqui é o ponto onde ela está engastada na parede. A minha força em cima, a minha força de 1.200 newtons. E eu tenho as minhas reações ali. Então, são essas reações que vão estar segurando essa viga. E eu quero calcular quanto vale essas reações. Então, vou primeiro calcular quanto vale o meu momento em relação ao meu ponto A. Então, somatória dos meus momentos em relação ao ponto A igual a zero, considerando positivo no sentido anti-horário. Então, o que eu tenho agindo nesse corpo? Aqui eu tenho essa distância de 2 metros. Então, se a minha somatória dos momentos é igual a zero, então eu tenho o meu momento A, que é o que eu quero saber, o momento em relação ao ponto A, menos a minha força de 1.200 newtons, que está no sentido horário, vezes a minha distância, que é 2 metros. Isso aqui é igual a zero. Então, consigo calcular meu momento em relação ao ponto A, sendo igual a 2.400 newtons, vezes metro. E vou calcular qual que é o meu somatório das minhas forças em Y, sendo igual a zero. Então, eu tenho a minha força AY agindo aqui, menos a minha força de 1.200, sendo igual a zero. Então, AY vale igual a 1.200 newtons. O Amaury chegou mais tarde, né? O pessoal que chegou mais tarde hoje, vocês vão ser obrigados, obrigados não, né? Mas eu acredito que para vocês entenderem melhor os conceitos da aula de hoje, vocês deveriam assistir essa aula que eu vou postar lá no Moodle, que eu já estou gravando desde o início da aula, porque tiveram alguns conceitos ali do início que fazem com que o entendimento agora fique mais fácil. Então, eu calculei qual que é o meu momento e qual que é a minha reação no meu ponto A para que essa viga aqui ela esteja em equilíbrio. Então, esse é um corpo rígido, como eu expliquei antes o que era, e ele está em equilíbrio. Então, para essa viga não se movimentar, a minha reação precisa ser esse valor. Isso é importante quando a gente está fazendo um projeto desse tipo de sistema. Então, projetar uma viga, projetar um eixo, projetar alguma coisa que eu precise saber quais são as reações que estão agindo nesse tipo de sistema. Todo mundo entendeu como eu cheguei nesse resultado? Esse aqui é o exemplo mais simples de todos. Então, é bem similar ao que a gente havia visto antes, né? Calcular lá o momento que está tendendo a rotacionar alguma coisa, só que agora existe uma composição de fatores que estão acontecendo aqui. Então, não estou só pedindo o momento, estou pedindo o momento e também a reação em Y, por exemplo. E teve um ponto que eu esqueci aqui, que é considerando positivo para cima. Professor, parece que é besteira colocar qual que é o sentido, mas aqui tem uma força só. A gente vai ver sistemas que têm muito mais forças. Então, todo mundo entendeu, gente? Alguém quer tirar alguma dúvida?
Não sei, eu acho que eu tô me pegando muito ao desenho aí. E tipo, se tem uma força. É que aqui não tá levando em consideração a força que está exercida para fixar a, a viga ali, né? Como assim? É porque, tipo, tem uma força lá em cima para baixo, né? Aham, No meio aqui, uma força lá no começo. é isso. Na minha visão, parece que a viga ela vai girar lá para o outro lado, né? Ela vai tender a fazer isso aqui, tu tá dizendo, né? Isso. Então, mas o que que segura a viga para não girar? É o momento. Então, vai tender a rotacionar a viga ali dentro engastada, mas esse momento é o que segura ela para ela não girar. É claro que se eu fosse construir isso daqui, fosse uma viga lá muito grande, pode ser que fosse necessário, por exemplo, colocar uma haste aqui, né, para segurar essa viga. E é o que a gente vai ver nos exercícios para fazer uma força aqui, né? Mas o que tá, eu não tenho essa força, vou até botar um X. O que está agindo como se fosse uma força aqui é o meu momento nesse ponto aqui. Então, é o momento que segura. Essa que é a definição do que era o momento lá, né? Não sei se ficou mais claro. Se você quiser dizer que, tipo assim, numa distância de 2 metros aqui, não ia ter a força de 1.200 lá, não ia ter força para fazer ela descer. Isso, essa viga não gira. Até, deixa eu ver se tem uma... Ó, deixa eu ver. É que eu queria um slide mais limpo. Mas vamos pensar no seguinte, vamos pensar numa viga engastada. E eu tenho uma força aqui de 1.200 newtons. Eu posso ter, por exemplo, uma coluna aqui embaixo. Vamos supor que essa distância aqui é 2 metros. Se eu calcular, vamos supor que essa força, eu não fiz os cálculos, mas vamos supor que aqui essa força também é 1.200 newtons. Vamos supor que eu tenho essa coluna. Agora, não, eu vou tirar essa coluna. Quanto que tem que ser o meu momento aqui para ter o mesmo efeito dessa coluna? A gente sabe calcular, momento igual a força vezes a distância. Então, meu momento é igual a 1.200 vezes 2 metros. Então, meu momento é igual a 2.400 newton vezes metro. Então, se eu não quiser colocar uma coluna aqui nesse meu sistema, eu não preciso colocar, contanto que eu garanta que tem um momento aqui, desse valor aqui, que vai segurar a minha coluna. Minha viga, desculpa, não é coluna, é viga, né? Então, eu tiro a coluna e adiciono um momento que vai segurar. E aí tem várias formas de eu estar adicionando esse momento, né? Eu posso engastar essa viga dentro, lá bem dentro do meu concreto e chumbar essa viga lá dentro. Ou eu posso colocar um cabo aqui, tá meio apertado, mas eu posso colocar um cabo de aço aqui em cima, alguma coisa assim, para segurar essa viga. Então, lá no começo teria que ter o dobro de força de que lá no final para poder. Porque a distância é grande, né? Então, tá a 6 metros de distância, né? Não, tá certo. Não, a distância é 2 metros, né? Então, é que se eu colocasse aqui nos 6 metros, o cálculo ia mudar completamente, né? É porque lá o exercício, o exemplo que eu usei aqui em cima, eu coloquei a força bem na pontinha, né? É porque a força está no meio, né? Mas se a gente pensar que a força, o momento está relacionado à distância. Então, quanto maior a distância, maior o momento. Então, se a força fosse bem aqui na ponta, meu momento ia ser maior, ia ser vezes 6 metros, né? Então, ia ser 1.200 vezes 6. Então, meu momento teria que ser muito maior. Então, minha viga ia ter que estar mais engastada dentro do concreto, por exemplo. Deu para entender? É porque AY livre 1.200, né? Isso. Então ele tem o mesmo valor que o. Que o F, nesse caso, né? Nesse caso, tem o mesmo valor. Então, além de eu garantir que tenha uma força de 1.200 para cima para segurar, eu preciso garantir que tenha um momento de 2.400 newton vezes metro. Vamos supor que essa viga fosse engastada muito na beiradinha aqui. Não ia segurar esse momento, ela ia rotacionar, ela ia cair, ia acontecer algum problema. Beleza? Vamos ver mais alguns exemplos que daí eu acho que vai ficar um pouco mais claro. É que esse aqui é um exemplo clássico de viga engastada, né? Os exemplos que a gente vai ver aqui, ela está biapoiada. A gente vai chegar lá. Então, qual que é o procedimento que a gente faz para analisar esse tipo de exercício? É como se fosse um algoritmo. O que isso quer dizer? É como se a gente seguisse alguns passos para chegar no resultado.
Então, procedimento para análise. Então, para a gente fazer o nosso diagrama de corpo livre, que é o que eu fiz aqui, ó. Então, isso aqui é o nosso diagrama de corpo livre. Que é o diagrama que mostra quais são as forças que estão agindo naquele sistema. Então, estabelecer os eixos x e y em uma orientação adequada. Então, x para cima, y para a direita, ou vocês podem mudar isso, mas vocês têm que dizer qual que é a orientação. Desenhar o esboço lá do corpo em estudo. Mostrar todas as forças que estão atuantes no corpo. Então, vocês têm que colocar todas as forças que estão agindo ali no corpo. Se não colocarem, o cálculo vai sair errado. Indicar todas as cargas e especificar suas direções relativas aos eixos x e y. E indicar as dimensões do corpo necessárias para o cálculo dos momentos de força. Então, lembrando que momento está relacionado à distância. Então, tem que colocar lá quais são as dimensões necessárias para eu estar fazendo esses cálculos de momento. E em relação às equações de equilíbrio, aplicar as equações de equilíbrio dos momentos, então, a somatória dos momentos em relação a um ponto O qualquer, ou ponto A lá, vai ser o ponto B, qualquer que seja. Começamos lá, vamos fazer essa somatória. E aplicar as equações de equilíbrio para as forças x e y. Então, somatório de x igual a zero, somatório de y igual a zero, orientar os eixos x e y ao longo das linhas que forneçam a resolução mais simples das forças em termos das suas componentes x e y. Então, como eu falei, não existe uma equação pronta para vocês estarem montando. Cada exercício vai pedir que vocês vão criar a própria equação a equação vai dizer como está funcionando aquele sistema. Então, é assim que funciona. Se a solução da equação de equilíbrio produzir um resultado negativo, quer dizer que será um indicativo de que a força ou momento terá o sentido contrário ao adotado no diagrama de corpo livre. Então, isso pode acontecer. Eu posso, lá nas minhas reações, adotar uma orientação e no final chega a um valor negativo. Se o valor está negativo, quer dizer que a orientação é contrária. Por exemplo, eu disse que a força está indo para a direita e eu cheguei ao resultado que deu negativo. Então, na verdade, ela está indo para a esquerda, né? Ou a força Y está indo para cima, chegou negativo, então, na verdade, ela está indo para baixo. Então, a gente já discutiu sobre isso, né? A mesma coisa no momento, né? Positivo e negativo, que é o sentido horário e anti-horário. E existem alguns tipos de vínculos dessas nossas vigas, como a gente vai ver nos exemplos. Então, ela pode estar apoiada e engastada de diversas maneiras. Dependendo da sua forma, as reações que vão estar para segurar aquela viga vai mudar, né? Então, aqui eu tenho um exemplo de uma viga biapoiada, onde no meu lado direito, eu tenho aqui, isso aqui é um sistema como se ele tivesse preso aqui por parafusos no chão. Eu tenho um sistema assim, com um eixo no meio. E aí eu tenho a minha viga engastada nesse eixo aqui do meio. Tá meio torta a minha viga, mas é o que eu consegui desenhar aqui. Tem um pino aqui no meio, ou seja, esse pino aqui permite que essa viga ela gire para um lado ou para o outro. Então, a minha reação aqui vai ser só no sentido X e no sentido Y. E aí, essa viga está apoiada aqui também. E esse aqui é um outro tipo de sistema. É um sistema que não oferece nenhuma restrição. Então, é o único lugar que está segurando, está restringindo o movimento dessa viga é o meu ponto B. Então, no meu ponto A, eu tenho sim desculpa, na verdade aqui não tem no eixo X, né? Então, no meu ponto A, isso aqui é um outro sistema, que o desenho é feito dessa forma aqui. Então, aqui está o chão. Está o chão. Então, eu tenho uma reação aqui a Y. Mas eu não tenho uma reação a X nesse caso aqui. Então, esse sistema aqui é como se fosse uma rodinha aqui, né? Então, tem os exercícios que eu coloquei lá para a gente fazer na parte assíncrona dessa aula, eu coloquei uma rodinha, então, porque a rodinha fica mais fácil de entender. E aqui tem um outro sistema, então aqui está apoiado nessa parte aqui, inclinada, inclusive da mesma forma que essa anterior, mas nesse ponto B aqui, de novo, tem um sistema aqui que permite que a barra se desloque para cá ou para cá, nesse ponto B aqui. E a gente usa isso porque a gente tem que ter um número de incógnitas iguais ao número de equações que a gente está tentando resolver. Se a gente prender os dois pontos da viga, a gente tem um problema que é chamado de problema hiperestático. E aí a resolução dele é diferente, é muito mais complexa.
Então, como eu falei, a gente está simplificando para conseguir chegar aos resultados da forma mais simples possível que a gente quer, né? Então, vamos lá. Eu vou fazer um exercício... Ah, tá. Aqui tem alguns tipos de vínculo, ó. De reação de apoio. Então, tem lá os roletes, tem o balancinho, superfície completamente lisa, e a única reação que esse tipo de forma como está sendo apoiada a viga é uma força com uma linha de ação conhecida. Então, é só em Y, por exemplo. Um cabo curto, uma haste curta, então, uma força com uma linha de ação conhecida também. Então, a gente chegou a fazer alguns exemplos desse aqui, né, onde eu tinha lá um cabo de aço e tal. Então, o número de incógnitas, ó, é uma incógnita só. Então, eu posso ter lá um cursor sobre uma haste lisa, um pino deslizante, enfim. A gente consegue conhecer qual que é a força que está agindo nesse sistema. Já eu posso ter um pino polido, uma articulação, ou uma superfície rugosa, é o que eu havia falado agora. Então, a força ou direção conhecida, então eu tenho já o número de incógnitas é 2, então eu tenho uma restrição no eixo X e eu tenho uma outra restrição no meu eixo Y, então aqui seria o AY. E aqui seria o meu AX. Opa, Y. E eu tenho aquele meu lá, que era o apoio fixo ou engastado, que era o do exemplo. Então, eu tenho 3 incógnitas. Então, eu tenho aqui o meu momento, eu tenho a minha força AY, e eu ainda tenho a minha força AX. Todo mundo entendeu, gente? Ou posso ter ela inclinada, né? Eu decomponho ela em X e Y. Ó, eu vou fazer um exercício. Esse exercício aqui eu vou resolver, ele é um pouco mais complexo e ele vai trazer todas as informações que eu preciso que a gente aprendeu na aula de hoje. Na aula assíncrona, que vai ter exercícios para vocês estarem fazendo, a gente vai começar com muito mais devagar, vamos pegar lá passo a passo. Mas eu vou resolver esse exercício aqui para vocês terem essa resolução e vocês têm esse vídeo que está sendo gravado dessa resolução, que vocês podem revisitar isso, assistir depois, se vocês tiverem dúvidas. Então, determine os componentes horizontal e vertical da reação para a viga carregada, conforme mostrado na figura. Então, a gente primeiro parte lá da análise, a gente vai ter que desenhar o nosso diagrama de corpo livre e a gente vai ter que ver quais são as reações. Então, de cara aqui eu consigo ver que eu tenho 3 forças atuando nessa minha viga. Tem uma força D aqui de 100 newtons para baixo, uma força de 200 newtons que está exatamente em cima do meu ponto B, tem uma força inclinada de 600 newtons, que ela está aqui num ressalto que tem 0,2 metros de distância da linha aqui de ação. Então, tem uma distância da linha de ação dessa força. De cara, como eu falei, todo mundo foi bem na prova, todo mundo entendeu os conceitos que eu já ensinei até aqui. Então, a gente sabe que a gente pode decompor essa força aqui nos seus componentes X e Y. E eu sei que a minha componente Y, então, vai ser 600 vezes o meu seno de 45 graus. Se eu calcular isso, eu tenho qual que é a minha força aqui em Y. E, em contrapartida, essa daqui é 600 vezes o meu cosseno de 45 graus. As reações que vão acontecer aqui, então, eu vou ter uma reação em BY para cima, e eu vou ter uma reação em BX. Eu estou assumindo para a esquerda. Se o valor dela der negativo, eu sei que eu assumi para o lado contrário. Mas eu sei que é para a esquerda porque minha força aqui está vindo da esquerda para a direita. E aqui, ó, esse aqui é um sistema daqueles. É como se aqui fosse uma rodinha. Então, aqui só vai ter uma reação no eixo Y. Meu AY. Então, aqui é a primeira parte da análise. Determine os componentes horizontais e vertical da reação. Então, eu preciso calcular qual que é o meu AY, qual que é o meu AX e qual que é o meu BX. É isso que o exercício está pedindo. Então, notem, a análise do exercício começa aqui, com a gente sabendo quais são as reações que a gente vai ter que calcular. Beleza, gente? Então, vamos lá. Eu trouxe aqui só o exercício, aqui em cima, só para a gente lembrar, mas eu vou fazer um diagrama de corpo livre. Então, eu tenho aqui a minha força de 200 newtons. Eu tenho a minha reação BY e a minha reação BX. Aqui eu tenho a minha reação em A
eu tenho aqui essa força de 600 newtons. E o ângulo de 45 graus. Além disso, eu tenho ainda essa força de 100 newtons. As distâncias aqui, então, daqui até essa primeira força aqui é 2 metros. Daqui até aqui não está em escala, né? São 3 metros. Daqui até aqui são mais 2 metros. E ainda tem uma altura aqui de 0,2 metros. Então, eu posso decompor essa força nos seus eixos x e y. Vamos começar, então, com minha primeira reação. Eu vou escolher, para começar, com a somatória das forças em x. Por quê? Porque eu só tenho uma força em x, que é essa daqui. Que é a minha reação Bx, que eu vou calcular aqui. Então, essa força, ela está agindo no sentido para a direita aqui. Então, a força que está agindo no sentido de eixo x, a gente já viu isso nas últimas aulas, eu já cobri isso em prova. É 600 vezes o meu cosseno de 45 graus. Então, vamos fazer o somatório das forças em x. Sendo igual a zero, assumindo positivo para o meu lado direito. Positivo para o lado direito. Isso. Então, vai ser 600 vezes o meu cosseno de 45 graus, menos o meu Bx, é igual a zero. Se calcular isso aqui, Bx é igual a 424 newtons. Então, multiplica 600 por cosseno de 45, vai passar por outro lado, os dois vão ficar negativos. Se os dois são negativos, a gente corta o sinal, fica positivo. Como eu falei, eu estou indo direto, porque a gente já viu como fazer esse tipo de cálculo. Se alguém ainda tiver dúvida, entre em contato comigo, vamos marcar um horário de atendimento, que eu explico esse exercício passo a passo. Ou vocês podem tentar resolver ele em casa também. Beleza. Calculei o meu primeiro... Deixa eu só ver uma coisa aqui. Eu tenho 1, 2... Beleza, tem só 2 slides. Vamos calcular agora... deixa eu só ver uma coisa. Beleza. Vamos calcular agora a somatória dos meus momentos em relação ao meu ponto B, que é igual a zero, colocando como positivo no sentido anti-horário. Então, agora, o meu ponto de referência é esse aqui, ó, é esse ponto B. Eu quero saber qual que é o somatório dos meus momentos em relação a esse ponto. Então, quais são as forças, qual que é o meu momento que vai estar agindo aqui para impedir que essa barra gire. Então, sendo positivo no sentido anti-horário, eu vou começar com as minhas forças. Então, eu tenho minha força de 100 newtons com a minha distância de 2 metros. Então, vai ficar 100 newtons vezes 2 metros. Positivo. Mais a minha força de 600 newtons decomposta no eixo Y, que é esse eixo aqui, né? Vezes a distância dela em relação ao ponto B, que é 3 metros mais 2 metros. Então, eu vou somar com 600 vezes seno do meu 45 graus vezes a distância, que é 5 metros. Então, eu tenho que multiplicar com a distância, porque eu estou falando de momento. Então, decompus essa minha força de 600 newtons no eixo Y e multipliquei a distância de 5 metros. Agora, notem que tem uma distânciazinha de 0,2 metros aqui. Então, eu vou decompor ela no eixo X, e essa pequena distância aqui vai fazer com que tenha um momento aqui na minha barra. Eu tenho que colocar isso no meu cálculo também. E agora, isso está tendendo a girar ele no sentido horário. Então, é menos 600 vezes o meu cosseno de 45 graus. Tudo isso ainda tem mais uma força que está aqui, que é a minha reação AY. Então, se a minha barra está tentando a girar para algum lugar, essa AY está segurando ela. Então, menos a minha força AY, que eu não sei qual que é, vezes a distância dela em relação ao ponto B. A distância dela, somando todas essas distâncias aqui, então 3 mais 5 mais 2, vai ser igual a 7 metros. Tudo isso é igual a zero.
Se eu fizer esse cálculo aqui, eu vou chegar aqui a Y é igual a 405 newtons. Então, esse cálculo aqui fica ou para vocês fazerem em casa, ou se tiverem dúvida, vocês me chamem lá no horário de atendimento para a gente estar resolvendo. Beleza, então, do que eu precisava calcular, que era o AY, o AX e o BX, eu já achei o BX e o AY. Falta o AX. AY, AX, BX, BY, né? Isso. Eu tenho um AY. Ah, tá. Aí, para eu calcular o meu BY, eu escrevi aqui a XAY, né? BY. E o meu A não tem X, é só Y. É só meu AY, porque aqui é como se fosse uma rodinha. Então, eu quero meu AY, meu BX e meu BY. O meu BY tem duas formas de eu estar calculando ele. Então, eu já achei o meu BX, eu já achei o meu AY. Eu posso calcular ele tanto pelo momento, quanto pelo somatório das forças em Y. Então, lembrando, né? É um sistema lá de 3 equações, 3 incógnitas. Eu vou calcular ele da seguinte maneira. Vou fazer a somatória das minhas forças em Y sendo igual a zero. Então, o que eu tenho nessa somatória? Eu tenho aqui, lembrando, né? Eu tenho meu AY, que eu já calculei, que vale 319 newtons. Era isso. Eu escrevi errado aqui. Eu vou ter que apagar isso daqui, vou fazer de novo. Não, eu não vou conseguir apagar só com o que eu quero. Não, eu vou rasunhar aqui. Eu escrevi só o valor errado. Se vocês fizerem esse cálculo aqui, 100 vezes 2 mais 600, 145 vezes 5, menos, não vai dar 405. Meu AY vai ser igual a 319 newtons. Então, não é 405, é 319 newtons. Mas eu só errei esse... É porque eu já tenho resolvido aqui, né? Então, meu AY é 319. Eu calculei o BX, que ele está aqui, né? Meu BX, que não vai fazer influência, porque eu vou estar calculando meu somatório das forças em Y, não é? Que é 424 newtons. E eu tenho todas essas forças aqui. Então, eu tenho no meu eixo Y, então, 600 vezes o meu seno de 45, tem minha força de 100 newtons, tem minha força de 200 newtons e tem o meu AY que eu já achei. Com tudo isso, eu consigo achar a minha próxima incógnita, que é o meu BY. Então, o somatório das forças em Y sendo igual a zero, sendo positivo para cima, vai ficar o meu 319, que é o meu AY, menos, vou decompor essa força aqui no eixo Y, menos 600, vezes o meu seno de 45 graus, menos o meu valor de 100, que está aqui, menos o meu valor de 200, que está aqui, mais o meu BY, é igual a zero. Calculando tudo isso daqui, vocês vão chegar ao resultado que BY é igual a 405 newtons. Esse era o erro ali que eu tinha escrito 405 antes ali, né? Pronto, a gente calculou tudo que a gente precisava. Então, para essa viga ela tá em equilíbrio, eu preciso dessas reações aqui. E a gente consegue fazer... Bom, eu não vou entrar em detalhes aqui, eu vou deixar para a nossa próxima aula agora já, né? Que é a aula assíncrona, para a gente pegar um pouco mais dos macetes. Então, fazer lá como a gente sempre faz. 10 horas já. Então, vou parar a apresentação, vou interromper essa gravação.